A paz do Senhor Jesus, amém? Eu trago uma palavra de Deus aos nossos corações que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 8, versículo do número 15 a seguir, que diz assim: Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua família, e teus filhos, e as suas mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo o réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo. Povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, todo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o cheiro suave, disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esta palavra nos mostra, aleluia, claramente a obediência e a gratidão de Noé. Noé, louvado seja o nome do Senhor, ficou aproximadamente 1 ano, aleluia, dentro da arca, até que as águas do dilúvio viessem baixar, até que as águas viessem, aleluia, até que a terra viesse estar totalmente seca. Nós vemos que Noé, ele solta um corvo, solta uma pomba para saber se a terra havia estado enxuta, aleluia, e a pomba que ele solta volta trazendo uma folha verde, uma folha de figueira no seu bico, para mostrar para Noé que a terra já estava seca. Mas nós vamos perceber, irmãos, que no momento em que a pomba traz a mensagem mostrando para Noé que a terra estava seca, nós vamos perceber que Noé não vai sair de imediato da arca, não. Noé, ele não vai tomar decisões precipitadas, não, vamos sair. Você não vê, aleluia, Noé agoniado para sair de dentro da arca. E o Senhor está falando já conosco: não se precipite de sair de lugares a qual eu te coloquei para te dar livramento. Não se precipite de sair de lugares aonde eu te coloquei para te proteger. Noé, irmãos, aleluia. Noé só saiu, aleluia, da arca quando Deus mandou. Você só pode sair, aleluia, do lugar que Deus te colocou para livramento quando Ele te mandar. Nós precisamos ser obedientes à voz do Senhor. Você já pensou se os filhos de Noé saem, aleluia, por mais que ele soubesse que a terra já estava seca, mas ele não tinha, aleluia, visão ampla de toda a terra. Iramandalavasurabadai. Você já pensou se eles saem aí, por aí, aleluia, da arca, sem a ordem de Deus, sem que Deus viesse falar com eles? Você já pensou se eles saem, escorrega e cai, aleluia, se machucam, atolam na lama do pecado, iraplafasto, iramandalavacharabadai, suja as vestes, iribiasto couvia. E o Senhor está falando, aleluia, não saia da minha presença, alavassouve séria, aleluia, não saia, aleluia, da arca, não saia do lugar de proteção, aleluia, sem que eu venha permitir, porque a Bíblia nos diz, irmãos, em João 10, aleluia, Jesus é a porta do escape, a porta do livramento, a porta dos céus, a porta da arca. E ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará descanso, achará pastagens. Então você percebe que quem entra por Jesus não fica totalmente preso, não fica eternamente preso, não. Entra e sai, porque o Senhor Jesus nos faz livre.
O Senhor Jesus, ele nos faz livre. Iramanto, você não entra para Jesus para ficar preso, não. Você entra para Jesus, por Jesus, pela porta que é Jesus, para ser livre. Livre do pecado, livre da imoralidade, livre da falsidade, livre da inveja, livre, aleluia, da condenação. Livre, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Noé, ele aguarda Deus falar com ele. Você precisa aguardar, aleluia, os direcionamentos do Senhor e não tomar decisões precipitadas. Sempre que for para sair, consulte a Deus. Sempre que for, aleluia, fazer algo, faça uma oração a Deus. Senhor, é isso mesmo? É para mim entrar, Senhor? É para mim sair? É para mim ir? É para mim ficar, Senhor? Nós sempre temos que falar com o Senhor, irmãos. Nós temos que ser obedientes à voz do nosso Senhor, aleluia. E sempre pedir o direcionamento, sempre pedir, aleluia, a aprovação de Deus em tudo aquilo que nós venhamos fazer, para que nós não venhamos, aleluia, dar com a cara na parede. E quem sabe até mesmo se arrepender depois. Noé, ele não se precipita. Algo me chamou muita atenção aqui quando eu estava lendo esse texto, porque o Senhor falava comigo, perceba, Noé, aleluia, ele poderia muito bem sair, porque ele já tinha, assim, uma visão mais ou menos que a terra já estava seca. Ele já poderia ser, mas não, ele aguardou. Ele aguardou o Senhor vir falar com ele. E o Senhor está falando, aguarde. Aguarde no Senhor. Aleluia. Aguarde os direcionamentos. Aguarde que ele vai te dar o posicionamento. Aguarde que ele vai falar o seu coração. Quando for para você sair, ele vai mandar você sair. Mas enquanto você tiver que ficar, fique. Aguarde, aleluia. Seja obediente à voz do seu Senhor para que você não venha se arrepender. E o Senhor falou para Noé, aleluia. Falou Noé dizendo, sai da arca tu e tua família e todos os teus filhos. E as aves e os animais, todos que estão dentro da arca podem sair. Ou seja, agora é o tempo, Noé, de você sair. Agora, aleluia, chegou o momento, podem sair. E o Senhor disse, frutificai, povoai a terra. E eles saíram, irmãos. E nós percebemos que quando Noé sai, aleluia, a primeira coisa que Noé vai fazer é edificar um altar ao Senhor. É levantar um altar ao Senhor, aleluia, e oferecer sacrifício, oferta suave, manjares suave, aleluia, de animais limpos ao Senhor, em gratidão pelo livramento, pela proteção, pela a graça e a misericórdia do Senhor na sua vida. Aleluia. Nós precisamos ser gratos, irmãos, ser obediente à voz do Senhor e ser gratos ao Senhor. Obediência e gratidão, nós vemos claramente aqui. Aleluia. Quantos livramentos o Senhor não te dá? O Senhor te livra da morte, o Senhor te livra do acidente, o Senhor te livra do AVC, o Senhor te livra, aleluia, do homem mau, o Senhor te livra, aleluia, do homem sanguinário. O Senhor te livra em todo o tempo e muitas das vezes nós nem percebemos os livramentos, porque há livramentos que você consegue ver e há livramentos que você não consegue ver. E muitas das vezes nós esquecemos de agradecer. Iraplafasto. Mas Noé sai da arca e a primeira coisa que ele vai fazer, aleluia, é oferecer uma oferta ao Senhor em gratidão, em adoração, em agradecimento. Agradeça ao Senhor por tudo quanto ele tem feito em sua vida. Noé não sai desesperado, querendo construir mansão, querendo conquistar, edificar, Não, Noé, ele vai, aleluia, primeiro, a primeira coisa, araplafasto, reconhecimento, ele nos livrou. Ele nos guardou, Iramanto, ele nos livrou da condenação. Vamos agora então adorar, vamos agradecer, vamos render gratidão, irmãos. Aleluia, e Deus recebe aquela oferta suave de Noé, Iraplafasto, Iramandalavaxarabadai, quando você, aleluia, oferta com gratidão, quando você, aleluia, sacrifica ao Senhor, aleluia, com todo o seu coração, Deus, ele vai, aleluia, receber o cheiro suave da sua adoração, do seu agradecimento, da sua gratidão. Seja grato, nós precisamos ser gratos, irmãos. Nós precisamos ser gratos, porque Deus, ele nos livra em todo o tempo. Deus, ele está com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas em todo o tempo, e ele estende a sua misericórdia. É tanto que ele diz, ó, o Senhor cheirou cheiro suave e disse, aleluia, disse o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar o homem sobre da terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, ou seja, o Senhor, aleluia,
Ele sentiu, aleluia. Você acha que Deus fez tudo aquilo ali, aleluia, mas ele não sentiu, ele sentiu no seu coração. Mas era necessário fazer para que a corrupção e o gênero humano que estava mal, que estava ali causando odor nas suas narinas, fosse aniquilado. O pecado tinha que ser aniquilado. O pecado tinha que ser extirpado da terra. E o Senhor precisava fazer alguma coisa. Ele fez, mas ele sentiu. Iraplafasto, iramandalavaxarabadá. E ele disse, não vou destruir mais assim, não vou fazer mais assim. Aleluia. Porque eu conheço o homem. Eu conheço que a imaginação do homem é sempre má. Iraplafasto. Mas eu não vou fazer mais assim. Então que nós venhamos, aleluia, entender que o nosso Deus, ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia é eterna. E hoje ele nos chama a obediência e a gratidão. Hoje ele nos chama, aleluia, a viver uma vida de oração. Sempre que tiver que sair, pedir, aleluia, orar ao Senhor. Pedir o direcionamento a Ele, o posicionamento a Ele. Para que nós não venhamos cair na tentação que há aí fora, que há aí sobre a terra. Para que nós não venhamos cair nos laços do diabo. Sempre, aleluia, aguardar o Senhor falar conosco, irmãos, que coisa linda, que coisa linda, aleluia, ele ficou aguardando ali, eu vou esperar ele vir falar comigo, quando ele falar nós saímos, aleluia, tá seco, aleluia, nós podemos sair a qualquer momento, mas eu vou esperar ele vir falar comigo, Deus não falou para mim sair, eu vou esperar ele sair, ele vir falar, quando ele falar então eu saio, iraplafasto. Aleluia, louvado seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Ribiai, charamanda lavassura badai. Aleluia, aguarde. O Senhor irá falar contigo. O Senhor irá testificar em seu coração quando for o momento certo de você sair dessa situação e quando não for. O Senhor irá falar, irá te direcionar. Aleluia, Noé era um homem íntegro, um homem justo, um homem reto, temente a Deus. Um homem, aleluia, que aborrecia o pecado e praticava a justiça. Um homem obediente a Deus. Irmãos, quem obedece a Deus, aleluia, não fica sem direção. Quem obedece à voz de Deus, aleluia, não fica sem resposta. Quem obedece à voz de Deus, aleluia, não fica desamparado. Sempre tem, aleluia, a aprovação de Deus na sua vida, que hoje nós viemos fazer como Noé, aleluia. Obedecer e agradecer. Agradeça, seja grato ao Senhor. Aleluia, que nós possamos agradecer por tudo quanto Ele fez, pelas curas, suas promessas, o seu amor, o seu cuidado, por tudo que Ele tem nos proporcionado. Agradeça ao Senhor, dê graças ao nosso Deus, aleluia. Se você está de pé hoje é porque Ele te acordou. Se você está respirando é porque Ele permitiu, aleluia. Ele está liberando oxigênio sobre você. Nós precisamos agradecer, irmãos. Nosso Deus é tudo para nós. Nós somos dependentes dele para tudo. Aleluia. Com ele nós somos. E sem ele nós não somos nada. Aleluia. Com ele nós prevalecemos. Mas sem ele nós perdemos. Alavacharabadalavassura. Então agradeça. Vamos fazer como Noé. Vamos edificar um altar de oração na nossa casa. Iramandalavassúviastéria. Vamos edificar um altar de adoração. Vamos sacrificar ao nosso Deus. E que o Senhor possa cheirar o cheiro suave. Suave, irmãos. Suave por quê? Porque o pecado tem que estar exterminado da terra, da nossa carne, sabe? O pecado tem que estar extirpado, tem que estar exterminado, tem que estar aniquilado, sabe? Aí quando nós formos agradecer, ou quando nós formos, aleluia, ofertar ao Senhor, o Senhor irá cheirar o cheiro suave. Suave, aleluia. Por quê? Porque a pureza e a sinceridade em nossos corações. Tomem posse desta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja grato ao Senhor, em nome de Jesus.